A gente vai falar de 3 indústrias do pescado que conseguiram trazer mais inovação, mais tecnologia para suas marcas. Eles vão dividir aqui com a gente as suas histórias. Eles acabaram fazendo uma revolução digital que com certeza vai ajudar muita gente aqui que está na nossa plateia. Eu vou convidar aqui ao palco, então, os nossos próximos palestrantes, que eles são das empresas Lex, Marchef e Atac, vão vir aqui dividir a experiência deles conosco. Vamos receber aqui no palco agora a sócia fundadora e CEO da Lex, Sara de Oliveira. Sara, venha para o nosso palco, por gentileza, seja muito bem-vinda. Vamos receber também o implantador de sistemas do EasyPack, Michel Simone. Seja muito bem-vindo ao nosso palco, muito obrigada por ter vindo aqui participar com a gente. E eu vou convidar também para vir ao palco o diretor técnico da Lex, o Gustavo Faria. Gustavo, seja bem-vindo. Pode vir aqui para o nosso palco, por gentileza. Muito obrigada pela participação de vocês. Agora é com vocês, gente. Oi, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Legal. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem também? Tudo certo? Então tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para participar aqui nesse espaço tão importante para a gente compartilhar o que a gente está vivendo entre essas 3 empresas, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Apresentar um pouquinho do case que a gente está vivendo, implementando o sistema da Atac. Então, a gente trouxe um bate-papo sobre inovação, qualidade e tecnologia, um case de transformação digital na indústria do pescado. Eu sou a Sara de Oliveira, como foi apresentada, né? Eu sou da Lex Experts e eu e o Gustavo, a gente está aqui representando, além da Lex, também a Marchef, que é uma empresa, nossos clientes, né? Onde a gente está implementando o sistema da Atac. Só para contar um pouquinho quem é a Lex, então a Lex nasceu há 6 anos, hoje nós atendemos cerca de 78 clientes em 12 países e dividimos a Lex em 5 pilares, né? A gente tem a Lex Consultoria, a Lex Capacita, onde a gente tem a parte de treinamentos, capacitações, a Lex Responsabilidade Técnica, que é o caso, por exemplo, da Marchef, onde nós somos responsáveis técnicos, a Lex Artesanal, que é um braço da Lex, que a gente sai da indústria e também vai para a pesca artesanal. E a Lex Compartilha, que é um pouquinho do que a gente faz por aí com palestra e outras ações para além daquilo que a gente gerar valor para além do financeiro. Bom, que já é com o Gustavo. Bom, em 2018, a Sara estava na Camil, né? Já tinha saído da Camil, estava terminando o mestrado. A gente mora em Santa Catarina, lá em Itajaí. De vez em quando a gente se encontra por lá, né? E a Sara falou assim: eu acho que dá para fazer diferente na indústria do pescado. Eu comecei em 2004, a Sara começou em 2010 e a gente viveu a indústria durante muitos anos. Eu trabalhei 16 anos na GDC Alimentos, na Gomes da Costa. A Sara trabalhou outros 10 anos em indústrias também. E a gente tinha uma sensação constante que alguma coisa dava para fazer de um jeito diferente. E aí a Sara funda a Lex nessa época. E ela me leva para trabalhar com ela em 2020. 2020, no final do ano, ela me rouba da Gomes da Costa, me contrata para vir para a Lex. E a gente constantemente está vivendo uma situação de aonde que dá para mudar a maneira de pensar, controle de qualidade, programa de autocontrole. Quem aqui é técnico, eu estou vendo ali a amiguinha. Oi, Ari, tudo bem? Ela lida com isso todos os dias e eu estou vendo algumas carinhas, eu sei que vocês lidam com isso todos os dias. Como que a gente faz para trazer aqueles papéis, aquele monte de arquivo para uma situação mais prática, mais fácil de gerenciar? Aí, o ano passado, quando a gente estava aqui na Seafood, a gente passou pelo stand da Atac, a Dai estava por lá e eu olhei para o Gustavo e falei: aqui está a solução que a gente precisa. A gente precisa de sistemas e de
ferramentas que facilitem o nosso dia a dia na indústria, né? Já basta todos os desafios que a gente tem, desenvolver produto, atender os órgãos reguladores, as auditorias, né? E a gente precisa de sistemas que conversem não só com o órgão fiscalizador, mas que seja uma ferramenta de gestão interna e que isso gere indicadores para a alta direção da empresa. Então, a gente vai falar aqui não só de um sistema para a qualidade, a gente não está falando só de técnico para técnico, mas a gente está falando de um sistema que ele transforma a forma de pensar os dados que são todos os dias coletados, né? E a gente transforma isso em resultado de fato. E uma das coisas que a gente sempre pensou e mostrou para os empresários é que autocontrole, qualidade, não é custo. Na verdade é. A verdade é que é custo. Custa um montão ter aquele montão de gente, ter aquele montão de arquivo, um montão de papel e a fiscalização interditando linha. Mas dá para fazer com que não seja custo. Dá para fazer... É tanta informação gerada pela equipe de controle de qualidade que não chega aos gestores da empresa para eles gerenciarem o negócio de outra forma. Para olhar um plano PPCC e olhar um programa de autocontrole e falar, peraí, tem um monte de informação aqui de rendimento, tem um monte de informação aqui de onde é que eu tenho mais problema. Às vezes, o pessoal do controle de qualidade vem pedir recurso para atuar em controle de pragas. Mas, na verdade, o teu problema é a higienização. Mas como é que você sabe isso? Se é um monte de papel, um monte de planilha de Excel que você não consegue fazer indicador. E a gente testou uns 6 sistemas antes de comprar, de entrar nesse namoro com o ataque que a gente entrou e a gente está super apaixonado. E aí a gente vinha, enfim, esse é o cenário que a gente estava quando a gente já trabalhava com a Marchef. É uma indústria que está localizada lá em Santa Catarina, em Governador Celso Ramos. Aquela ali é a vista do meu escritório lá na Marchef. É chato, né? Eu juro que é trabalho, gente. Eu vou lá trabalhar, não vou lá ficar na praia, não. Mas é um lugar assim sensacional, uma empresa que vem de uma herança de professores universitários que montaram uma fábrica super versátil. Dá para fazer defumado, dá para fazer cozimento de todo tipo de pescado, dá para fazer... Tem uma cozinha industrial, dá para fazer N coisas, já faz empanado, é muito versátil. Não faz só pescado, é uma fábrica que está autorizada para fazer bovino, frango. Assim, é um negócio muito interessante e a gente teve a felicidade de trabalhar com o professor Beirão, que foi orientador de mestrado da Sara, e a gente entrou, já vinha trabalhando, a Marchef veio, e aquilo ali é só um exemplo de alguma variedade de produtos, mas assim, aquilo ali é 10% dos produtos da Marchef. Eu não sei se eles estão aqui me ouvindo, mas eles são muito loucos. Eles vêm todo dia um produto novo. E se a gente fizer empanado? E se a gente fizer pré-frito? E se a gente fizer almôndega? E se a gente fizer seco? E se a gente fizer na salmoura? E isso para a gente é muito legal, é muito motivador. Mas, por outro lado, traz uma quantidade de controles adicionais todos os dias muito grande. E manter programa de autocontrole atualizado constantemente assim é bastante desafiador. Então, a gente precisava de ajuda. Essa ajuda veio quando a gente começou a pensar, tá, peraí, a nossa cabeça estava um pandeiro. E aí, uma coisa é certa, ou deveria ser, tá em laranja porque a gente que colocou o deveria ser ali, porque nem sempre é. Quanto mais profundamente confuso você fica na vida, mais aberta a sua mente se torna para novas ideias, ou deveria se tornar. Porque o que acontece na vida real, quem está na indústria sabe, o dia a dia consome a gente que está no controle de qualidade. A gente não consegue parar para pensar, como é que eu posso mudar isso aqui? E aí, quando a gente conheceu vocês aqui no ano passado, foi muito legal, porque a gente viu a oportunidade de fazer essa mudança. E aí a gente e se a gente juntasse a Marchef, que hoje é o nosso maior desafio do ponto de vista de quantidade de monitoramento, a gente estava a ponto de pedir para a empresa contratar mais gente para monitorar, porque a gente já estava, assim, era muita coisa para fazer. E a gente mora em Itajaí e vai uma vez por semana passar o dia na empresa. E os outros dias? Quando eu precisava de um monitoramento, eles me mandavam fotos ou escaneamento dos documentos. A gente fica doido, porque são 300 documentos escaneados para olhar e apoiar a indústria e dar o suporte. E aí a gente teve a ideia de propor uma parceria. E a gente começou a fazer essa parceria. E hoje, será que o vídeo vai passar? Você consegue dar... Ah, eu que aperto? Então tá. Legal. Então, como transformar esse montão de papel em alguma coisa gerenciável de forma mais fácil e, assim, remoto. Eu estou lá na Alex, trabalhando, lá no nosso escritório em Itajaí, e, putz, eu preciso de um documento, eu preciso ver como é que foi o recebimento, a expedição de ontem, o empanamento, deu tudo certo.
Eu abro, depois o Michel vai mostrar, eu abro o meu notebook, entro na plataforma, cara, eu vejo tudo o que aconteceu e se a menina está monitorando naquele momento, eu vejo os monitoramentos entrando na tela. Isso me dá um conforto, uma segurança muito grande. E para o pessoal que está na fábrica também. Então, esse é um pouco da história, a gente veio aqui meio que contar essa história para vocês. E um ponto importante também, que como a gente está em tempo real podendo acessar, a gente está em tempo real podendo corrigir. E quando a gente está em tempo real podendo corrigir, a gente está evitando retrabalho, desperdício, né? Perda de mão de obra, equipe desmotivada que tem que retrabalhar. Então, o EasyPack não é só um sistema para gestão de papelada. Ele tem um impacto em gestão de pessoas também. A gente tem um acesso direto em tempo real com a nossa monitora. Então, a gente consegue trocar com ela e ela consegue se sentir mais motivada. Ela tem uma resposta, um técnico que está o tempo todo atuando junto com ela. Se ela tem uma dificuldade, uma dúvida em tempo real, ela nos aciona e a gente consegue responder em tempo real. Isso é muito bacana. Traz para a gente, como responsável técnico, uma tranquilidade. Uma tranquilidade porque o nosso papel é garantir que aquele alimento está seguro, né? Então, a gente está com essa tranquilidade porque está em tempo real acontecendo e a gente enxergando em tempo real a fábrica. Acho que passamos para o Michel? Passamos para o Michel. Boa tarde, estão me escutando? Tranquilo? Só pede, Você pode colocar o vídeo em loop, por favor? Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Michel. Tá? Eu estou aqui hoje como representante da Ataque Sistemas, empresa que recentemente completou aí 31 anos na indústria alimentícia. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre uma de nossas soluções, que é o sistema EasyPack. Tá? O EasyPack é um sistema que foi lançado lá em 2016, então a gente já tem um tempinho aí que a gente vem trabalhando nele, vem se desenvolvendo e adicionando novas melhorias. Tá? E desde que ele foi criado com uma única, com um único objetivo, né? Com uma única intenção, que é atender ali os programas de autocontrole. Então, desde sua criação, lá, quando ele foi pensado, ele sempre foi criado, ali, né? Ele foi desenvolvido justamente para auxiliar ali nos programas de autocontrole. O EasyPack ele funciona de duas maneiras, né? Na verdade, são duas etapas ali. A primeira etapa é a etapa mobile, então ele vai funcionar ali no seu dispositivo celular, no seu tablet, por exemplo, tá? E essa parte, que é a parte mobile do aplicativo, é a parte que a gente utiliza ele para fazer as coletas. Então, os monitoramentos, as verificações em loco, todas elas são realizadas através de um aplicativo. Tá? Não precisa ser um aplicativo com muita memória, por exemplo. Tá? Qualquer dispositivo, celular ou tablet, você já consegue baixar e utilizar sem problema nenhum. Funciona tanto para iOS quanto Android. Tá? Então, das duas maneiras, você vai conseguir baixar o aplicativo e utilizar sem problema nenhum. E a outra etapa é a etapa do portal, que é a etapa que está passando aqui para a gente agora. No portal, né, o site que a gente tem, é onde a gente faz esse gerenciamento de dados. Então, no portal, a gente vai conseguir visualizar esses dados em tempo real. Tá? Então, conforme o monitor lá pelo aplicativo mesmo vai enviando esses dados, vai fazendo os monitoramentos, as verificações em loco, a gente já vai tendo acesso a esses dados aqui através do portal. Okay? Através do portal também a gente consegue fazer a emissão de relatórios. A gente também tem a questão aqui do BI. Tá? Então, o BI ele é integrado com o nosso sistema. Então, aqui pelo próprio portal mesmo, você já tem acesso ao BI, que tem diversos menus. Tá? No BI, a gente tem, dentre esses menus, a gente consegue ver ali quais foram as não conformidades que eu tive mais. Então, quais locais eu tive mais não conformidade, quais foram os monitores, né, os usuários que fizeram esses lançamentos, as ações que foram designadas para cada não conformidade que eu tive. Então, o que foi feito para corrigir aquela não conformidade, o que vem ocorrendo mais em um determinado local, por exemplo. E através desses dados, né, desses gráficos que o BI ele me disponibiliza, eu consigo, através deles, ali, tomar uma ação para realmente, peraí, o que está acontecendo, que essa não conformidade, ela não sempre ali está ocorrendo, todo dia ela acontece, por que ela vem acontecendo com tanta frequência? E a partir disso eu consigo ter ali uma melhor tomada de decisões realmente, para que não volte a ocorrer novamente. Tá? Dentre esse tempo, né, que a gente já vem utilizando, né, que a gente lançou o EasyPack, a gente conquistou alguns cases de sucesso, como a própria Marchef. Tá? A gente também tem cases maiores, ali, mais famosos, como a BRF, Marfrig, a própria Copacol,
tudo do mar. Então, hoje a gente conta ali com mais de 120 fábricas utilizando o nosso sistema. Isso dá ali, em média, 7 mil usuários ativos, tá? Então, já tem bastante tempo de mercado, já são muitos usuários utilizando ali, sem problema nenhum. A própria questão do relatório, tá? Dentro do sistema, a gente tem ali disponíveis 6 relatórios. Então, a gente tem relatório ali com imagem, sem imagem, com mais informações, com menos informações. Tudo isso para a pessoa que estiver ali utilizando o sistema conseguir fazer a melhor análise possível dos dados, tá? Então, basicamente, o EasyPack ele pega ali aquela planilha que o pessoal preenche, né, manualmente ali na folha e passa ela para dentro do sistema. Como ele é um sistema ali modular, ele é muito flexível, pode-se dizer assim, não tem um programa de qualidade em específico que a gente atende, tá? A gente atende ali todos os programas de qualidade, ok? Então, todas essas planilhas que são preenchidas no papel, a gente consegue trazer para dentro do sistema para que o monitor ele faça ali os monitoramentos, as verificações através do aplicativo mobile, tá? É bem simples. A questão própria do aplicativo e do portal. Como ele é um sistema ali para controle de qualidade, a gente já pensou em fazer algo super intuitivo ali, para que realmente a pessoa visse aquele botão, para que serve? Para que não gerasse tanto suporte ali, para que qualquer um consiga utilizar facilmente, tá? Tanto que a nossa implantação do sistema é uma implantação curta, é algo bem simples, ele é bem intuitivo, que pode ser feito até de forma online, né? Gostaria até que o Gustavo desse uma opinião dele ali, do que ele achou da questão do treinamento, como é que ele a primeira impressão que ele teve ali do sistema em si. Ele está fazendo isso porque foi ele que me treinou, entendeu? Ele sabe que eu dei trabalho para ele no treinamento. Porque eu não estava disponível no tempo que o Michel queria que eu tivesse. E a gente falou, ô Michel, hoje não vai dar, cara. Hoje eu vamos tenho remarcar, aqui, vamos remarcar para amanhã. Agora, o que eu percebi na prática? Que é curto, é fácil, a gente fez tudo online. Ele me treinou em videochamada, a gente fez 4 reuniões de 4 horas, não foi? Isso, exatamente. 5 reuniões de 4 horas. Acho que deu uma semana, não né? rolou, mas uma a gente ainda não fez. 4 reuniões de 4 horas. Ele me deu todo o treinamento para como fazer os cadastros, ou seja, como que eu transformo as minhas planilhas em papel na parte eletrônica. E aí eu ia, tipo, na indústria do peixe a gente tem alguns desafios assim, meio malucos, né? E o Michel tinha resposta para tudo. Então, tipo, eu queria botar uma fórmula para fazer análise sensorial, por exemplo. Eu não queria ter que o analista calcular no rascunho. Aí ele falou, não, tem jeito. Aí ele me ensinou, cara, hoje eu não preciso dele agora, né, Michel? Só ainda não precisa um mais do treinamento. Uma coisinha ou outra ainda tomei na dúvida ainda, mas assim, é porque eu mesmo que falei um dia do treinamento. Mas o que vai acontecer? Quando terminar a feira, a gente vai agendar, ele vai dar continuidade no treinamento e a gente vai avançando assim. Acho que um ponto importante que o Michel traz é o quanto é versátil a gente tirar os relatórios, que a gente tem relatórios para atender a todo o público. Então, a gente tem um relatório para a gente trabalhar com uma equipe de qualidade, o relatório para a gente trabalhar com comercial, o relatório para a gente trabalhar com a alta direção. Então, a gente consegue, do sistema, ter uma versatilidade também do que a gente extrai do sistema para trabalhar depois, né, Michel? Isso, exatamente. Outra coisa, né, que o pessoal pergunta bastante, mas na minha fábrica, por exemplo, eu tenho que ter Wi-Fi na fábrica inteira para o sistema funcionar, como é que funciona a própria questão do servidor. Então, não é necessário Wi-Fi na fábrica inteira para utilizar o aplicativo, tá? O aplicativo ele funciona da forma online, que é a forma que ele vai enviando automaticamente, a gente já vai tendo acesso a esses dados no portal, mas ele também funciona offline. Então, você só vai precisar de Wi-Fi, né, de internet, no momento para logar no aplicativo. Então, eu logo no aplicativo, baixo ali as planilhas que eu vou utilizar naquele dia, e a partir desse momento que eu baixei as planilhas, eu já posso trabalhar ali de forma totalmente offline. Terminei ali o meu turno, por exemplo, terminei ali 5 horas, eu volto ali para um ambiente que tem Wi-Fi, que tem internet, e faço o envio desses dados, tá? Questão do servidor também. Então, os nossos dados, eles são todos armazenados em nuvem. Não é necessário ter ali um servidor específico para isso, porque tudo é armazenado em nuvem num servidor Azure da Microsoft, tá? Uma outra coisa que é interessante também vocês saberem é que a gente pode abrir para perguntas daqui a pouco, até o pessoal da organização poder ajudar a gente com as perguntas. A gente vai abrir, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, né? Tá, então deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante, aí a gente abre para pergunta.
ver se tem alguém querendo perguntar alguma coisa, que nos relatórios, uma coisa prática. A gente padronizou que todas as expedições a gente vai fazer, óbvio, com todos os monitoramentos que tem que fazer na expedição, mas com fotos de todas as camadas dos produtos que entram no caminhão. Então, a plataforma permite, sei lá, monitora e ele pede, você quer foto? A gente padronizou 3 fotos e 3 vídeos para cada monitoramento, mas você pode configurar como você quiser. Ou subir 3 documentos digitalizados. A gente preferiu ficar com as fotos e aí a monitora faz as fotos. Quando ela termina uma expedição e o sistema pega o Wi-Fi ali da empresa, eu consigo fazer um relatório de expedição com a quantidade, o cliente, a nota fiscal, ela já coloca a nota junto e as fotos de cada camada. Então, se a mercadoria chega no cliente e fala, está faltando uma caixa, a gente tem um relatório na mão, não precisa alguém parar para... faz um relatório. Eu acho que quem vive qualidade vive isso. Faz um relatório para mim porque eu estou com um problema lá. Não tem que fazer um relatório, gente. Vocês não sabem quanto isso salvou minha vida. Eu vou lá e gero um relatório e mando para o gestor da fábrica e ele se vira com o cliente. Sabe, esse tipo de solução, que às vezes no dia a dia dá muito trabalho para fazer, a gente conseguiu safar o nosso lado, peixeiramente falando. Vamos abrir para pergunta, pode ser? Pode ser sim. Quem quiser fazer uma pergunta, só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Ali atrás. Só um minutinho que já chega aí para você o microfone. Bom, boa tarde. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, né? Uma, eu queria entender como que vocês fazem para que esse sistema vire registro auditável, né? A gente sabe que os órgãos fiscalizadores, eles exigem, né, esse tipo de registro, ou seja, que ele seja indeletável, né? E a outra pergunta é uma questão um pouquinho de rastreabilidade dentro da cadeia já na parte de beneficiamento. Como que ele funcionaria nessa parte de rastreabilidade aí? Ô, Michel, deixa tu falar a parte mais técnica e depois eu dou exemplo. Tá. Ok. Quanto à fiscalização ali, dentro do próprio sistema, né, a gente tem um menu ali chamado de fiscalização, onde a gente... como se o próprio fiscal tivesse um usuário dentro do sistema. Então, ele faz a solicitação ali da planilha que ele quer, da data que ele quer, e aí a gente faz a entrega pelo próprio sistema, sem problema nenhum, tá? O sistema também ele tem alguns mecanismos ali, alguns módulos, né, que a gente impede ali, pode-se dizer, a má-fé do monitor ou do verificador em loco que possa ocorrer. Dentro do cadastro da planilha mesmo, a gente faz algumas definições. Então, por exemplo, o monitor ele monitorou aqui um item de temperatura, por exemplo. Ele vai poder monitorar isso aqui de novo daqui 30 minutos. Então, eu posso definir um intervalo entre um monitoramento e outro para que realmente tenha essa confiabilidade ali no momento de fazer os preenchimentos, tá? Todas essas questões de segurança, tanto a de tempo para editar um registro ou para apagar, né? Então, eu monitorei ali, fiz um apontamento. Tudo isso, se eu quiser apagar ou quiser editar, a gente faz essas definições no próprio cadastro da planilha, tá? Isso, na prática, quando o monitor faz o monitoramento dele, a gente deixa uma assinatura cadastrada. Pode ser uma assinatura digitalizada, pode ser UIP, enfim, a gente escolhe na configuração. A gente optou pela assinatura, a gente digitalizou a assinatura de cada um. Então, tem uma assinatura digital, o relatório sai com essa assinatura. Eu posso verificar em loco o monitoramento, se eu quiser, ou eu posso verificar documentalmente, ou posso fazer as duas coisas. Então, eu consigo gerar o monitoramento e eu consigo gerar a verificação daquele monitoramento. Os relatórios estão atrelados. Então, se o fiscal pedir, como ele falou, tem um módulo do fiscal, não é que o fiscal vai acessar o sistema e ver o que ele quiser, mas a gente pode dar um acesso para o fiscal pedir documentos. E aí eu libero os documentos para ele ver. Então, o fiscal nem necessariamente precisa ir fisicamente na fábrica. Ele pode fazer a auditoria documental remotamente. Isso é uma possibilidade. Aí cada fábrica decide como gosta de trabalhar. Se eu quiser fazer uma rasura, eu deixo o sistema pré-configurado para o intervalo de tempo que essa rasura vai acontecer. Então, eu vou deixar 6 horas o formulário aceitando uma alteração de um registro que foi feito anteriormente. Como é que esse registro vai aparecer no relatório?
Mais ou menos como quando a gente faz aquele risquinho, põe entre parênteses e faz outra coisa. Mais ou menos aquilo. Aparece o registro anterior e aparece a alteração, quem fez, que hora e que dia. Então, é o mesmo conceito. E a alteração dá para fazer, tipo, cara, fiz errado, não quero que apareça, sei lá, qualquer coisa que vocês viverem no dia a dia. Dá para tirar aquele registro e fazer outro, mas vai ficar um log no sistema. E não tem como ser diferente, porque senão tu não consegue que o teu fiscal aceite o uso daquele sistema. O que a gente fez para tornar tudo isso mais palatável para a fiscalização? Dentro do autocontrole, a gente descreveu as premissas de funcionamento do sistema. Então, a gente colocou, o nosso autocontrole é feito, os monitoramentos são feitos eletronicamente através do sistema tal. Esse sistema funciona assim, assim, assim. Aí eles mandam um material técnico, tu coloca no teu autocontrole. Diz quanto tempo de rasura você autorizou, como que vai funcionar, como que isso vai aparecer em relatório, para que fique auditável. Então, esse conjunto, acho que responde à tua pergunta. E aí a rastreabilidade, o sistema não é propriamente para rastreabilidade. O que a gente pensou? No controle de formulação, tem o campo para colocar o que usou, quais são os ingredientes, a matéria-prima e os ingredientes e as embalagens, o lote de cada um e a quantidade de cada um. Então, através do relatório de controle de formulação, eu consigo fechar a rastreabilidade bem fácil. Não é tão fácil fazer rastreabilidade na Marchef, porque tem produtos que têm muitos ingredientes. Então, o empanado tem bastante ingrediente. Só que é muito mais fácil apontar o consumo no tablet do que como a gente está acostumado com aquele montão de folha, o laudo do fornecedor. Você consegue no sistema atrelar o lote com o laudo, entende? Então, na hora de tirar o relatório, sei lá, ele falou de alguns relatórios, mas dá para personalizar relatório. Isso. Então, você pode... eu gostaria de ter um relatório por lote. Então, tu personaliza o teu relatório. E aí, tu filtra, enfim. Acho que eles sabem explicar melhor do que eu. Isso, exatamente. Esses relatórios que eu citei são relatórios padrões que o próprio sistema já traz. Então, a gente traz ali 6 opções de relatório que qualquer um pode ir ali e emitir de acordo com as suas preferências. Só que a gente também tem a opção ali de personalizar um relatório, né? Então, a gente faz dali um relatório de acordo com as necessidades do cliente, tá? A gente tem tempo para mais uma pergunta. Já está aqui o microfone, pode falar. Boa tarde. Na verdade, eu tinha uma dúvida se vocês tiveram alguma atuação, algum teste com a cadeia da pesca artesanal, fora de empresas, né, mais no setor industrial, assim, no sentido de aplicar o sistema, assim. Adorei a pergunta. Porque é bem desafiador, né? E aí eu queria saber se vocês já fizeram esse teste. Hoje a gente estava conversando com eles lá no stand, como que a gente traz... Porque a gente tem vários clientes de micro escala, que são muitos, mas são micro escalas. Um sozinho não consegue pagar, né? E a gente estava justamente trazendo essa pergunta. Como a gente pode usar... Por exemplo, nós somos RTs de, sei lá, 5, 6... pequenas peixarias que são pescadores, eles pescam e vendem no seu próprio estabelecimento. Como que a gente pode trazer essa solução de forma agrupada para essa realidade? Isso é uma pergunta excelente, a gente não sabe a resposta ainda. Hoje o maior desafio para os micro, na verdade, né, quem é muito pequeno é o custo, né? Então ainda assim, sistemas ainda tem esse impacto de custo, né? Então funciona para quem é pequeno, super, vai funcionar, como o Michel trouxe, é tudo muito versátil e aplicável a qualquer situação, mas o custo é o maior impacto hoje. E aí acho que dá para pensar em duas coisas. Experiência prática nossa. Preenchimento de planilha, num primeiro momento, quando você vai levar para um pequeno estabelecimento de pesca artesanal que está se credenciando no serviço de inspeção, apavora. Mas depois eles se acostumam e tiram de letra. Assim, não falta inteligência, muito pelo contrário. Então, migrar da planilha para o sistema é mais fácil do que o contrário, do que o primeiro desafio. A gente tem um cliente que chama o computador dele de bicho brabo. E hoje ele tira o bicho brabo, está domado o bicho brabo dele. Então, é fácil fazer a migração. Acho que fica realmente a questão do custo para a gente discutir.
Eu só gostaria de fazer uma consideração nessa pergunta. Faço parte lá da ATAC. Hoje, realmente, o EasyPack ele foi desenvolvido voltado para a indústria, porque nós atuamos dentro desse segmento, né? Porém, nós estamos aí com um projeto junto do MAPA para realmente olhar para esse cenário, né, dos pequenos pescadores, das pescas artesanais, e não só das pescas artesanais, mas também de outros segmentos que são menores, né, que talvez não comportem neste momento o sistema, mas nós já estamos trabalhando nisso. Acredito que talvez na próxima feira a gente já consiga trazer novidades. Então convido vocês aí a acessarem o nosso site, ficarem ali atentos às nossas redes sociais também, para acompanhar essa evolução do produto, tá bom? Obrigada pelas perguntas de vocês. Pessoal, muito obrigada pela participação aqui na nossa programação da Arena Talks. Eu peço aplausos para os nossos convidados.